Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de número 15 do curso de Eletrônica, Manutenção de Eletrodomésticos. Sejam todos bem-vindos a essa aula. Tivemos as últimas duas aulas práticas em cima da placa de circuito impresso. Hoje vamos falar alguma coisa referente à manutenção. Então, bem importante. Vocês estão todos me ouvindo bem? Confirmem aí, por favor. Se alguém tiver com problema de áudio, já vamos corrigir já. Munhoz está ouvindo. Beleza. Tudo ok por aqui. Então, vamos lá. Para se fazer manutenção em equipamentos eletrônicos, é muito importante que tenhamos ferramentas. E as ferramentas, quando não são adequadas, o camarada leva mais tempo para abrir e fechar o equipamento do que para consertar. Então precisamos ter pelo menos o básico. O que é o básico? Vamos falar hoje novamente. Eu falei isso lá no começo do curso, há 12 ou 13 aulas atrás. 12, 13 semanas atrás. Vamos falar hoje de ferramentas e um pouco sobre manutenção. O que é manutenção? Então nós temos aí, ilustrando nessa apresentação, algumas ferramentas que são importantes o técnico ou o futuro técnico, o estudante, ter. Não precisa ter tudo isso, mas eu vou listar algumas que são imprescindíveis, tá? Então é importante, aí vocês podem identificar algumas, né? Vou até aumentar aqui a imagem para que vocês possam ver. Então nós temos aí um conjunto de chaves de fenda. Tanto chaves Phillips quanto fendas. É importante ter Phillips comprida, Phillips mais curta, mais de uma bitola maior, né, de uma Phillips mais grossa, de uma mais fina, mesmo assim com a fenda. Porque encontramos em diversos equipamentos tipos diferentes de parafuso. Então é muito importante as chaves. Alguns aparelhos vão precisar usar umas chaves dessa aqui, ó. Como chama essas chaves aqui que eu estou passando o mouse aqui? Quem pode ajudar a responder aí? Essas chaves que eu estou indicando aqui com o mouse. São chaves de bocas. Chave de boca. Mesma coisa lá em Portugal como aqui no Brasil. Olha aí. Chave de boca. Existem jogos. Um joguinho que vai da chave número 5, 6 até a 14. Não são caras. Mas alguma dessas em algum momento vocês vão precisar. Gente, uma lanterninha, uma trena, um pincel, alguma pinça é importante também ter. E não podemos deixar de falar de um ferro de solda. Olha aqui, um ferro de solda. Sem o ferro de solda, fica difícil trabalhar, né? Como que você vai retirar um componente que está soldado numa placa? Ou colocar um componente novamente e retirar, você pode usar o alicate, um alicatinho de corte, cortar os terminais dele, mas para soldar de volta, como você vai fazer? Precisa de um ferro de solda. Se precisamos do ferro de solda, precisamos também do estanho, né? Um pouquinho de estanho, um rolinho de estanho é importante. Aqui, olha, outro tipo de chave. São chaves que têm tamanhos e formatos diferentes. Existem N tipos de chaves. Então existem alguns joguinhos que já vêm alguns tipos de chaves diferentes. É importante vocês terem, principalmente para equipamentos pequenos. Às vezes a chave ela não é nem fenda e nem Phillips. É uma chavinha Allen, é uma chavinha estrela. Então precisa ter um joguinho diferente. Tudo de uma vez, talvez vocês não tenham. Mas conforme a necessidade vai comprando. Esses dias atrás eu pedi para o meu auxiliar aqui, o Thiago, ir buscar 2 chaves novas. Onde que ele comprou? Incrível que pareça. Tem uma chave chamada, de uma marca Brasforte. Ela não é cara,
e é de boa qualidade, porque tem chave que você vai tentar tirar um parafuso e ela é ruim, né? Uma Phillips, por exemplo, uma chave Phillips, não tem muita pegada na Phillips. Então, eu encontrei num depósito de material de construção, perto da loja aqui da assistência técnica, umas chaves boas. Eu comprei 2 outro dia e pedi para o Thiago ir lá comprar mais 2, porque eram boas. E as que eu tenho estavam já um pouco antigas. Então, nunca é demais uma chave boa ou uma chave nova. O multímetro, gente, o multiteste, ó. Já temos falado do multiteste desde a primeira aula, né? Então estamos aí há vários meses falando do multímetro ou multitestes. É importante ter um multiteste. O multiteste, hoje eu estava fazendo uma limpeza na minha bancada, eu achei 5 multitestes, tudo guardado, uns que eu estou usando, 2 que eu estou usando, né? E outros que estavam perdidos, porque vi que estava com bateria ruim. Um deles estava com a escala de ohms ruim, mas estava medindo tensão. O que eu fiz com ele? Eu usei ele como display da nossa fonte, a fonte que nós montamos semana passada. Usei ele como display. Então, ele está servindo agora como display. Quando eu regulo no potenciômetro da fonte, aparece nele, no display dele, a tensão que está sendo regulada. Ele estava com a escala de ohms já comprometida, era um multímetro pequeno, digital. Utilizei ele mesmo, que a escala de tensão está boa. Então, nunca é demais ter 1 ou 2 multímetros. Por que eu falo ter 1 ou 2? Tendo 1 já está bom, excelente. Tendo 1 é excelente. Mas se você tiver 2 é melhor ainda. Por quê? No caso de um dar defeito, outro dia eu estava trabalhando e eu estava, olha que erro, né? Estava com as pontas do multímetro na mão. E aí, numa virada que eu dei... Sim, mas tem jeito de tirar essa... Tá fixo. Uma virada que eu dei com o cabo do multímetro na mão, o multímetro veio junto, né? E caiu no chão. Então, acaba quebrando. E numa desta, se você só tem um, para quem está trabalhando comercialmente com reparos, não pode ficar sem. Precisa-se de um multímetro e pontas boas. O S tá lá, como é que faz? Um joguinho de alicate. Tá travado. É muito importante um joguinho de alicate, tá? Por quê? Porque você vai precisar de alicate. Você vai precisar de alicate. Alicate é muito importante. E o de bico e um de corte. E um universal. Olha, aqui, ó. Estou passando... Deixa eu descer um pouquinho mais a tela, ou subir mais. Eu tenho aqui um conjuntinho que eu estou mostrando, ó. Universal, um corte maior, um corte menor e um bico menor. Um bico pequeno também. É importante ter um joguinho de alicate, tá? É fundamental ter um joguinho de alicate. Aqui diversas coisas, um estilete, chaves Allens, chave inglesa, estanho, um martelinho, um canivete, um sugador de solda, um carro passando aqui na frente, parece que é uma discoteca. Então aqui eu listei. Isso aqui está na página 3 da apostila 2, a apostila de aulas práticas. Então, quem quiser acompanhar e ter na apostila, é a apostila de número 2, a apostila de aulas práticas. Página 3, nós estamos aqui na apostila. Então, eu listei aqui algumas principais ferramentas. Então, um jogo de chave de fendas, um joguinho, às vezes você compra o jogo pronto, ou você pode montá-lo comprando 2 fendas, 2 Phillips, né? Tamanhos diferentes, comprimentos diferentes, porque tem aparelhos que tem um parafuso lá no fundo, precisa de uma chave mais comprida. Isso, os aparelhos mais antigos tinham muito disso. Os aparelhos novos são mais estreitos, mais fininhos, acaba não precisando tanto de chaves tão compridas. Mas eu gosto de ter aqui uma chave comprida, outra mais curta. Um ferro de solda de estanho. Então, um ferrinho de solda de estanho, olha, você vai pagar o que no ferrinho de solda? Depende da marca, né? Depende do lugar que você comprar, da sua cidade. Mas ele varia aí de 30 a 60, 70 reais, dependendo do lugar que você compra. O ferro em torno de 30 a 40 watts. Se ele for muito mais de 40, ele é muito forte. E aí acaba esquentando demais e não é bom. Se você tiver um ferro muito abaixo de 30, ele é muito fraco. Tá? Então entre 30 e 40 watts é o ideal.
Um joguinho de alicates, corte e bico universal, já é o básico para você trabalhar. O multímetro, tanto faz se ele for analógico ou digital. Se você tiver os dois, é melhor. Se você tiver um analógico e um digital, perfeito. Mas se não tiver, pelo menos um, não puder ter os dois, precisa ter. Um sugador de solda, jogo de pinças, jogo de chaves Allen, estilete ou canivete. Às vezes é importante você ter um estilete ou um canivete para alguns trabalhos, tá? Fita isolante e lanterna. A fita isolante é importante. Você vai trabalhar com um ventilador, por exemplo, você precisa reparar ali um cabo quebrado, e você precisa fazer a emenda, a solda dessa emenda do fio, e depois isolar essa emenda. Então precisa de uma fita isolante e uma lanterna também. Então aqui passei rapidamente para vocês uma ideia de ferramentas básicas que você precisa, né? Por exemplo, eu vou parar com a apresentação, vou entrar com a imagem aqui, tá? Eu tenho aqui na bancadinha hoje algumas coisas. Sem essas que estão aqui, gente, vocês não conseguem fazer nada, tá? Não precisa pelo menos disso. Alicate de corte e bico. Se não tem universal, um bico maior como esse, que não é um bico tão pequeno, eu vou pegar um outro aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui um bico menor. Olha só, tá vendo? Eu tenho um bico menor e tem esse bico maior. Tendo esse bico maior, ele já ajuda para fazer a vez de um universal quando precisa fazer uma pegada mais firme. Mas, né, nunca é demais ter ferramentas. Então, pelo menos um bico e um corte. Ó, um bico e um corte. Pode ser de tamanho médio para grande como esses, ou menor como esses aqui, ó. Tá? Olha, alicatinho de muito uso, tá vendo? Tá até surradinho de uso, né? Não é alicate novo não, tá? Então tem anos esses alicates. Uma chave Phillips maior, uma chave Phillips menor e fenda. Fenda podemos ter duas também. Essa é fina e comprida, mas podemos ter outra fenda mais grossa, no caso de um parafuso de fenda maior, né? Então, pelo menos esse joguinho é imprescindível. Eu tenho outra aqui, ó, uma outra Phillips mais comprida ainda, ó, grossinha, e tem essa Phillips fininha aqui, tá? Um multímetro, olha só o multímetro analógico desse aqui, por exemplo, não é caro. Quanto é um multímetro? Quanto que eu paguei essa chave? Se não me engano, essa chave aqui foi uma que eu mandei comprar agora recente, e essa que está na minha mão aqui, acho que as chaves foram R$9, R$10, alguma coisa assim. E o multímetro aqui, ó, é em torno de uns R$40, R$50 um multímetro desse. Não é caro também. Em alguns lugares você pode encontrar mais barato, em outros lugares mais caro. Por exemplo, o que é importante vocês verem que a escala de ohms aqui, olha, esse aqui ele vai até 2000K ohms. O que quer dizer 2000K ohms, como eu estou indicando aqui na escala de ohms, ó. 2000K ohms, então é 2000 mais 3 zeros, porque o K vale 1000, né? Então, vamos, como eu sempre faço com vocês, deixa eu pegar um papel aqui. Onde que dá para escrever? Aqui, ó. 2000K, né? 2000K é igual a 2000 mais 3 zeros. Quanto que dá? 2000 mais 3 zeros. Quanto dá? Me ajudem aí na matemática. 2 milhões. 2 milhões, perfeito. Quem falou aqui? Deixa eu ver quem falou aqui. É a Lua? Consuelo. Não, Consuelo. Mas cadê você aqui, Consuelo, que eu não estou achando nos alunos aqui? Ah, Consuelo, agora achei, Consuelo.
Consuelo, dá 2 milhões. 2 milhões significa, olha só, 2 milhões de ohms. Então podemos traduzir isso para 2 mega ohms. Entenderam? Tá de ponta cabeça para vocês, agora que eu tô vendo. Melhorou aí? Tá, então, 2 mega ohms. Então, 2.000 K. Então, por quê? O multímetro analógico, ele tem as escalas aqui, ó. A escala de ohms é essa aqui, ó, tá? O símbolo mostrando aqui. Então, ele vai de 200 ohms, ou seja, essa primeira escalinha de 200, ele mede de 0 a 200 ohms. Essa segunda escala, 2.000 ohms. Ela mede de 0 a 2.000. E assim vai. Essa de 0 a 20.000. 20K, né? É 20 mais 3 zeros é 20.000. Essa de cima até 200K, ou seja, 200.000 ohms. E essa última escala de ohms, 2.000 K ohms, ou seja, 2 milhões de ohms ou 2 mega ohms. Não pode ser menor que isso o multímetro, tá? Então, quando vocês forem comprar, se não tiver essa escala de 2.000 ou 2 mega, 2 milhões de ohms, por tiver menor que isso, não comprem. Coloque aí R$10 a mais, compre um multímetro. Se tiver 20 milhões de ohms, ou seja, 20K, 20.000K, né? Assim, ó, deixa eu escrever aqui. Se tiver uma de 20.000K, é melhor ainda. Tá? Se tiver essa de 20.000K aqui, ó, melhor ainda. Porque ela mede 20 mega ohms, de 0 até 20 mega. Esse multímetro amarelinho meu aqui, ele mede até 2 milhões de ohms. Ou 2 mega ohms, né? Ó, igual eu coloquei aqui, ó. 2 mega ohms. O M significa mega, tá? Ou 2 milhões de ohms. Ou maior, se vocês acharem multímetro maior em escala de ohms, melhor. Mas menor não, tá? Porque daí ele fica limitado em algumas medidas. Como eu já expliquei para vocês, por exemplo, capacitor. Outro dia eu ensinei capacitor de micro-ondas, como medir a carga e descarga. Se você não tiver uma escala maior, como a de 200K ou 2.000K, você não consegue medir a carga e descarga. Tá bom? Então esses multímetros custam em média R$50. Por aí, tá? Se alguém conhecer onde é mais barato, avisa a turma aí. Professor. Oi, pode falar. Se tiver um 2 e um M, é 2 mega ohms, não é? 2, eu não entendi. Fala de novo. Se tiver o quê? Se tiver um 2 e um M. 2M. 2M. Sim. 2M sim, que é 2 mega, né? Ele já está traduzido. No caso, esse meu aqui, ele está 2.000K. 2.000K é 2 mega, 2M. Já serve. Porque existem diversos fabricantes e aí, às vezes, muda essa nomenclatura. Esse aqui está 2.000K. Mas se tiver 2 mega ou 2M, como é o João que falou, o Barata? Sim. Então também serve, é a mesma coisa, é a mesma escala. E se tiver maior que 2M ou 20M, melhor ainda. Tem tá 20M, o meu tem 20M. Então, é perfeito. Esse multímetro é ideal porque ele tem uma capacidade maior em ohm. Tá? Então, beleza. Estou tirando dúvida de multímetro, estamos falando de ferramentas, né? Então, o multímetro é importante. Um desse aqui, ou um pouco maior, já serve. E se puder ter um analógico e um digital, o parzinho, analógico é aquele de ponteiro que de vez em quando eu uso com vocês, e um desse aqui, aí é perfeito. Um ferrinho de solda, vamos ver esse aqui, ó. Esse ferrinho aqui é de... Não sei se vocês conseguem ver. Tá, é a luz, ofusca. Esse é de 30 watts, tá? 30 watts. Esse é um ferrinho velho também que eu tenho ele aqui.
30 watts e um pouquinho de estanho. Eu costumo comprar uns rolos maiores, de meio quilo. E aí eu compro esses tubinhos aí, estanho, como esse aqui, ó. Aí quando vai acabando, eu vou tirando do rolo de meio quilo, faço uma molinha com ele e enfio dentro, né? E olha, vou tentar abri-lo aqui. Porque ele é prático de se usar na bancada, ó. Esse rolinho, conforme eu puxo aqui, ele sai, ó. E aí eu posso usar ele para soldar, ó, né? Aqui e tal. Prático de manusear. Então quando vai acabando, ó lá, dentro é uma molinha de estanho que eu faço, eu ponho aqui dentro, eu abro esse bloquinho e vou recarregando. Então, para ficar mais barato, eu compro um rolinho de meio quilo, que esse aqui, se não me engano, é de 22 gramas, tá? Então eu compro um rolo de meio quilo e vou recarregando esses meus tubinhos. Ou pode comprar, quem usa muito, pode comprar esses tubinhos pequenos aí. Com essas ferramentas que eu estou ilustrando nesse momento, que está aqui na bancada, sem essas você não faz nada, tá? Você não abre um aparelho, você não solda nada, você não mede nada, então não faz nenhum pino de tomada. Você vai pegar uma faca para poder girar o parafuso do pino da tomada, para descascar um fio, e nem sempre a faca dá certo. Às vezes a ponta quebra e você ainda leva uma bronca da sua esposa, hein? Quebrou a ponta da faca. Então, nem sempre a faca dá certo. Eu uso faca de vez em quando. Em algum lugar eu preciso raspar alguma coisa, às vezes eu uso a faca. O estilete é bom. Eu sempre tenho estilete na bancada. Até vou mostrar para vocês aqui do meu lado, ó. Por exemplo, eu tenho estilete, ó. Velho também, estiletão velho, ó. Tá? Mas eu tenho faca também. Porque às vezes a faca ela é mais grossa, né? Um ferro, uma lâmina mais grossa. Olha, ela grudou no ímã, ficou um pedacinho de metal aqui. O que acontece com a faca? Eu podia... Pois não. Pronto, tem um palito que as senhoras que fazem unha utilizam, que ele é como uma paletinha, como um pallet na ponta. Ele é plano, e ele tem fio, ele tem, como te falo, ele é afiado na ponta. Então Sim. dá para raspar sem estragar a ferramenta adicional que a gente tem, seja ou uma faca, ou seja a chave de fenda. Mas ele é de que material que ele é feito? Ele é de metal, mas ele tem uma ponta, a outro extremo, ele é com... Tá vendo aqui o que eu tenho? Na bancada? Tá vendo o meu aqui, ó? Não dá para ver porque ele tá, a ponta é parecido com esse, mas a outra ponta tem uma ponta de plástico. Ah, tá. O meu é todinho de metal. Tem essa ferramenta aqui também, ó, que é para mexer no componente, na placa, ou raspar. Olha como ele é curvinha, afiadinha na ponta, vocês estão vendo? Vamos ver se dá para ver. Ó, eu tenho essa ferramenta aqui. Na verdade, isso aqui é usado por dentista. E eu uso ela também, tá? Então, algumas ferramentas temos que adaptar. Eu gosto de usar a faca em alguns, porque a faca é uma lâmina mais grossa e não quebra à toa. Então, por isso que eu gosto de usar a faca. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tá pessoal. bem. Porque sim, deu uma parada no zoom aqui. Ah, beleza, voltou o meu zoom aqui. É que deu uma travada, que de vez em quando acontece isso, né? Coisa de louco. Então, eu não falo mal de usar faca, porque eu não pego faca da cozinha lá direto. E se eu peguei alguma, ela ficou na bancada. Ela ficou como ferramenta. Existem alguns equipamentos que, para você abrir esse equipamento, você precisa passar uma lâmina fina na lateral para destravando as travas da tampa do equipamento. E às vezes existe uma ferramenta plástica boa para isso,
mas ela não é tão resistente, né? Por ser plástica. Mas às vezes eu uso uma faca, que eu vou usando para destravar, mas com jeito, com cuidado. Isso não é gambiarra, não, é porque é um equipamento, um instrumento simples, prático, tem fácil para você adquirir, você compra em qualquer lugar, né? Mas existe uma ferramenta plástica também para isso. Eu já usei muito cartão de crédito. O cartão não tem fundo mesmo para usar, a gente pega o cartão e usa ele para destravar as tampas às vezes. Ele é fino e duro. Às vezes eu tenho um cartãozinho lá que está inutilizado, né? Eu uso esse cartão às vezes como ferramenta também. Bom, enfim, falando de ferramentas, são muitas que podemos ter, mas esses que eu estou comentando agora, ou aquelas 7 itens que eu falei na página 3, 4 da apostila 2, são fundamentais, tá? Precisamos ter. Sem isso, vocês não vão fazer nada. Não vão fazer nada. É importante vocês terem. Abrir de novo a apresentação. Tá todo mundo com a apresentação na tela aí, página 3. Então vamos seguindo. Então estamos falando de manutenção, né? Então estamos falando de manutenção. Para fazer manutenção, é importante entendermos o que é manutenção. O que é uma manutenção? Então vamos descer um pouco na apostila. Deixa eu descer aqui, deixa eu ver qual é a página. A apostila, como eu falei para vocês, é para o uso do aluno de apostila. Eu não fico me atendo a só ler a apostila. Eu utilizo algumas partes da apostila no tema que eu vou estar falando. Mas é importante que os alunos olhem, olha, a apostila é bem completa, ela fala de muitas coisas. Você está falando, detalhando ferramentas, equipamentos. Então é importante que vocês deem uma olhada nas apostilas, tá? Isso vocês fazem aí em casa. Não vão esperar fazer nada. Eu estou utilizando um tema de manutenção hoje. O que é manutenção? Então olha aqui, cheguei nele. O que é manutenção? Vou diminuir um pouco, acho que tá bom esse tamanho de letra. Vamos falar o que é manutenção aqui. Então, o que é manutenção? Alguém consegue ler? Alguém está com a visualização fácil aí? Consegue ler esse primeiro parágrafo para a gente? Pode ler. Manutenção consiste em manter algo funcionando. Existem vários tipos de manutenção. Vamos estudá-los. Muito bem. Olha só, então são vários tipos de manutenção. Manutenção é algo, consiste em manter algo funcionando. Tá? João, lê esses 3 itens aí. Quais são os 3 tipos de manutenção? Manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção corretiva. Muito bem, vamos entender então quais são esses 3 tipos de manutenção, cada um deles, a que se destina. Então, manutenção preditiva. Então, manutenção preditiva é a mais atual e muito utilizada nas empresas de aviação. Por que será, hein? Por que será que essa é a mais usada nas empresas de aviação e de transportes em geral? Quem pode ter uma ideia? Por que a preditiva... Pode falar. Esse tipo de manutenção se faz para evitar alguma avaria e ter que ter aquela preventiva. Exatamente. E manter o equipamento em funcionamento. Já pensou um avião lá no alto, a 10 mil pés de altura, muito mais às vezes, depende do voo, né? Dá problema? Dá para... o mecânico vai resolver, espera aí. Não dá, ele cai, né? Então, esse tipo de equipamento precisa ser garantido o seu funcionamento. Então, essa manutenção preditiva, ela utiliza técnicas administrativas para controlar, planejar e executar a manutenção de determinadas máquinas, equipamentos e componentes, de acordo com a vida útil determinada pelo fabricante. Por exemplo, se determinadas placas possuem componentes com vida útil de 5 anos, aproximando-se desse período, é gerada uma ordem de manutenção para a troca de componentes ou a substituição da própria placa. Não vamos esperar ela dar defeito, porque ela tem uma vida útil de 5 anos, por exemplo, não vamos esperar ela dar passados 5 anos. Então, antes de completar a vida útil, mesmo ela
ainda em funcionamento e funcionando, ela é substituída ou feita troca de componentes nela para que garanta o seu funcionamento. Então podemos dizer que a manutenção preditiva é gerencial. Ela controla e gerencia a manutenção preventiva. Entenderam o que é uma manutenção preventiva? Então vamos para a manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Quem pode ler para a gente aí? Manutenção preventiva. Pode abrir o microfone e ler, quem for ler. Eu leio. Pode Tá ler. saindo minha voz? Tá saindo sim. Então, opa, agora a voz dele apareceu, rapaz. A manutenção preventiva é muito utilizada para manter as máquinas e equipamentos funcionando. São manutenções programadas de inspeção e verificação do estado de funcionamento de determinados equipamentos. Na manutenção eletroeletrônica, poderia ser a verificação de contatos de chaves, a limpeza de placas, reaperto de bornes de conexão de cabos, medição de correntes de motores, medição de baterias e fontes de alimentação, atualizações de firmware e memórias, etc. Muito bem, obrigado. Então, diferente da manutenção preditiva, a preventiva também é uma manutenção que você faz para evitar que o equipamento dê problema, né? A preditiva é mais específica ainda. Ela não é só para evitar, ela gerencia a manutenção preventiva, né? A manutenção preditiva. Então, a manutenção preventiva, o próprio nome já ela é preventiva. O que é preventiva? Então, ela é feita antes de acontecer um problema. Ela é antes, entendeu? É feita antes de um problema acontecer. Por exemplo, você tem equipamentos com chaves e conexões. Se você vai lá e lubrifica essas chaves e conexões, você tem motores, você verifica a corrente dos motores. Se a corrente do motor estiver sendo alterada, pode ser que a bobina de um motor está se danificando pelo tempo de uso, caloria, né, dissipação de calor, a bobina vai se esquentando muito e vai derretendo a isolação e assim por diante, né? Então, manutenção preventiva, ela é feita para garantir que os equipamentos continuem funcionando e até atualizações de firmware e memórias, no caso de alguns equipamentos que precisam, são feitas na manutenção preventiva. Muito simples, né? Algumas empresas adotam a manutenção preventiva também para evitar que o equipamento dê problema. Você tem um custo, mas esse custo está previsto, né, no organograma da empresa, porque aquele equipamento ele gera um serviço, ele gera um produto, e para que isso continue assim, né, precisa ser feita a manutenção dele. Por exemplo, vamos trazer isso para o técnico em eletrônica. O técnico em eletrônica, ele tem um multímetro, né? Deixa eu dar um stop da apresentação aqui. Vamos aqui nós temos um multímetro. Olha só esse multímetro aqui. Ele não está acusando bateria ainda, tá? Mas o multímetro, acho que do João, na aula passada, ele mostrou um símbolo de bateria no canto aqui, ó. Bem aqui no canto ele mostrou um símbolo de bateria. Quer dizer que essa bateria já está acusando que ela está ficando fraca. Então, na manutenção preventiva, o que faríamos? Nós substituiríamos essa bateria antes que ela acabe de vez. Então, a manutenção preventiva é para garantir que o equipamento funcione. Então, no caso do técnico, nós precisamos de um multímetro para trabalhar, para executar a manutenção em equipamentos para clientes, por exemplo, né? Ou para a própria empresa, dentro da empresa. E um multímetro, se ele quebrar durante o uso, não precisa ser porque ele deu um defeito. Outro dia eu derrubei o multímetro, eu estava com a ponta na mão, alguém me chamou, eu virei com a ponta na minha mão, puxei ele pá, foi pro chão. Então, acontece acidentes. E se eu só tenho um e preciso dele e ele quebrou, e eu preciso dele para continuar a minha manutenção, eu não continuo mais se eu não tenho outro. Então, esse valor tem que ser previsto.
Então, na manutenção que vocês possivelmente farão ou já fazem, vocês precisam prever. Então, alguma parte do valor que você cobra no equipamento precisa ser destinado para um fundo que você vai repor os seus equipamentos. Ou vai, pelo menos, fazer a manutenção dos seus equipamentos. Né? Ontem estava num curso sobre negócios, uma pessoa falou, poxa, eu trabalho com culinária. Eu não dá certo, porque eu gasto com produto, vendo, depois o dinheiro que eu ganho eu não consigo comprar os mesmos produtos e vender e ter lucro. Então essa pessoa não está conseguindo colocar o valor dela no produto que ela vende. O mesmo acontece com o técnico. Eu fiz um reparinho no equipamentinho ali, num ferro de passar roupa, num ventilador, numa panela de pressão elétrica. Gastei R$5 com fusível térmico. Eu vou cobrar R$10 do cara. Ganhei o dobro do que eu gastei. Isso está errado. Você tem um multímetro, vamos dizer, de R$50, um ferro de R$60, um jogo de chaves, ferramentas e mais R$100. Então você tem aqui 200 e poucos reais em equipamentos básicos, que sem eles você não faria nada. Então, se você não prevê que essa ferramenta, daqui a um tempo, você precisa substituí-la ou ampliar as suas ferramentas, o seu multímetro pode quebrar ou tem que ser feita manutenção nele, a troca pelo menos de uma bateria que vai custar R$10, uma bateria de 9 volts, por aí, né? A mais barata está em torno disso, dos R$10. Então, você não está sabendo colocar seu preço, porque o valor que você cobra não garante nada. Garantiu o dobro da peça que você comprou. O dobro não. O mesmo valor da peça. Então você ganhou o mesmo valor que a peça custou, por exemplo. Mas isso é pouco. Você não está colocando a sua mão de obra, o seu tempo que você gastou para adquirir conhecimento, como numa aula desta, o valor dos equipamentos que você teve que adquirir para prestar aquele serviço. Então, se você, todo equipamento... Eu tive um aluno que, quando ele terminou o curso, 1 ano e meio de curso, quando ele terminou esse 1 ano e meio de curso, ele tinha, acho que, mais equipamentos do que eu tenho. Porque ele disse que tudo que ele fazia, ele cobrava e comprava equipamento, quando ele não precisava daquele dinheiro para sobreviver. Mas assim, ele falou que ia continuar assim. Então, em todo o valor que ele cobrava, uma porcentagem ele destinava para um fundo de equipamentos e reparos, né, manutenção dos próprios equipamentos ou compra de novos equipamentos. Então, estava destinado quanto era a mão de obra dele, quanto era o valor de peça, lucro, tudo mais. Então, vocês precisam pensar nisso na hora de precificar um serviço, né? Se vocês não estiverem prevendo, um dia que vocês precisarem comprar um novo multímetro, vocês falam, poxa, o dinheiro que eu ganho não dá nem para comprar um multímetro. E assim é. Então, o erro, ontem aquela pessoa falando no curso lá, o erro era dela, ela não sabe precificar, né? Então, não é eu gastei 10, cobro 20. Depende do equipamento e depende muito do tempo, do serviço que você executou, né? Então, manutenção, não, no caso trazendo para o técnico, você precisa com o tempo fazer com que os seus equipamentos continuem bons e perfeitos para que você possa prestar um serviço adequado para o seu cliente. Ok? Alguma pergunta? Se tem, pode abrir o microfone e falar. Tá todo mundo entendendo tudo, olha que beleza. Seja aqui no chat, deixa eu ver o que foi o Ítalo que falou. Não tem pergunta, muito bem, então tá tudo certo. Manutenção corretiva. Quem pode ler aí o que é manutenção corretiva? Quem pode nos ajudar? Consuelo, pode, Consuelo? É fácil abrir o microfone e ler?
Pronto, não deu para ouvir o último que você me falou. Você consegue ler para a gente aí o que está na tela, manutenção corretiva? Sim, falou sim. Então, a manutenção corretiva consiste em consertar algo que apresenta defeito ou falha. Na eletrônica é a mais utilizada, pois normalmente os aparelhos eletrônico e eletrodoméstico somente são enviados para conserto quando apresentam defeitos ou falhas de funcionamento. Muito obrigado. Então é isso que nós vamos encontrar pela frente. Nós vamos encontrar equipamentos que já deram problema. É raro o cliente falar, olha, eu estou com um forno elétrico aqui, dá para você fazer uma manutenção preventiva nele, ou seja, fazer uma limpeza interna, verificar as resistências, verificar os termostatos, verificar os contatos. É raro. Eu já fiz em algumas empresas que trabalham, comerciais aí que têm equipamentos, já trazem para manutenção preventiva. Por exemplo, forno de micro-ondas. Eu já fiz para alguns restaurantes, mas a maioria é só quando dá defeito, é manutenção corretiva mesmo. Só traz o equipamento quando ele apresentou um problema. Tá? Então, é isso que nós vamos encontrar pela frente. O ideal seria trabalhar mais a manutenção preventiva e menos corretiva. Mas isso somente acontece com mais frequência nas grandes empresas. No ambiente residencial ou mesmo em lojas e microempresas de um modo geral, o que mais acontece é a manutenção corretiva, ou seja, as coisas somente são levadas à manutenção quando param de funcionar ou apresentam falhas importantes. Isso acontece principalmente com elétrica e eletrônica. Então, é o que nós vamos ver pela frente. Eu trouxe um forno de micro-ondas para consertar, porque ele parou de esquentar. Aí traz. E ainda assim, alguns, né? Ele funciona, aí para, eu dou um tapa, ele volta a funcionar. Ele continua usando e dando tapa. Já viram isso? Já ouviram falar pelo menos disso, né? Mas agora nem o tapa está adiantando mais. Ele parou e não funciona. Aí o cara traz para consertar. Parece engraçado ou piada, mas é verdade. Acontece isso. E às vezes muitos de nós fazemos isso também, né? Damos tapa no equipamento. Aí ele volta a funcionar e não liga, nem leva para o conserto. Queria fazer uma acotação nesse momento que você está falando de preventiva e corretiva. Acontece que não, porque eu sou eletricista mais a parte de industrial. Na parte de industrial, você tem que ir primeiramente hacia a preventiva e preditiva. Por quê? Porque você não dá numa indústria para todo o funcionamento para simplesmente reparar um parafuso que soltou uma mola. Então, a gente tenta sempre, o certo é, a gente dá uma revisada, limpada, especialmente de ventilador, tirar a poeira que fica grudada. E essa é uma parte que às vezes parece coisa pouca, mas acaba estragando o equipamento. Muito bem, isso mesmo, isso acontece. E a manutenção preventiva parece que você vai gastar um dinheiro com algo que não dá defeito, pelo contrário, você gasta um dinheiro para evitar de gastar mais depois quando ele para. Né? Eu prestava serviço para uma associação e eu tinha um contrato de serviços com ele para manutenção preventiva. Então eu visitava os prédios e fazia a vistoria nos equipamentos. Um dos equipamentos que eles tinham eram luzes de emergência. E quando eu ganhei essa licitação e comecei a prestar esse serviço por licitação, o gerente de manutenção dessa associação falou, na conversa que eu tive com ele, falou, olha, e as luzes de emergência? Tem um monte ruim aí, né? Foi como verdade, o que ele me deu. Ele falou, olha, eu tenho aqui essas 50 luzes de emergência que eu comprei e você vai trocando nos locais que você acha elas com defeito. Como que você sabe que uma luz de emergência está com defeito? Você desliga da tomada, ela não acende. Porque qual que é a função dela? Quando acabar a energia, ela acender. Não é isso? Acaba a energia, ela acende.
e aí a bateria dela é consumida. Quando a bateria esgotar, ela apaga. Mas a energia às vezes volta antes dessa bateria esgotar. Então ela acende quando não há falta de energia. Daqui 15 minutos, 20 minutos, meia hora, algum tempo assim, volta a energia, ela apaga de novo. E eu falei, mas vocês estão trocando tanta lâmpada de emergência, eu vou fazer um trabalho. Eu vou olhar cada lâmpada de emergência dos prédios e vou fazer uma preventiva nela. O que é preventiva? Você esgota a bateria, você desliga ela. Por exemplo, eu vou fazer uma vistoria naquele prédio e eu vou ficar ali por 3 horas, por exemplo, até fazer tudo. Eu já desligava todas as lâmpadas de emergência da tomada. Todas acendiam, aquelas estavam boas, né? E deixava elas acesas, esgotando a bateria. Quando a bateria dela esgotar, aí você liga de novo e ela volta a carregar. O maior defeito na lâmpada de emergência é a bateria perder a carga. Por quê? Quando ela é consumida, ela acaba a energia, poucos minutos depois volta, essa bateria nunca é esgotada. E a bateria, para ela ter uma boa vida útil, ela precisa ser consumida, depois ser recarregada. Consumida, depois recarregada. Se ela só ficar sendo recarregada todo o tempo, ela vai perder a carga. E aí, com esse trabalho que eu comecei a fazer, esse gerente de manutenção falou, olha, eu estava trocando tantas lâmpadas de emergência, agora são poucas que nós estamos trocando nesses últimos 6 meses. É claro, eu falei que ia fazer um trabalho, eu estou fazendo a preventiva nelas. Era só desligar, deixar a bateria esgotar e ligar de novo. E aí podia ficar o mês todo ligada. Daqui a um mês eu fazia de novo isso, quando eu voltava naquele prédio, né? Então, essa, por exemplo, é uma manutenção preventiva em lâmpada de emergência. Então, eu fiz muita manutenção preventiva e eletrônica e elétrica, né? Então, nessa associação, eu fiz muito isso em uma região enorme. Então, essa manutenção preventiva, ela vai gerar no futuro uma economia, né? E a garantia do funcionamento. Porque uma lâmpada de emergência, por exemplo, se quando acabar a energia ela não ficar acesa, para que ela vale? Se a bateria que ela tem dentro se esgotar, ou não prestar mais, ela não vai acender. Porque ela está ligada lá há anos, há 1 ano, 1 ano e meio, 2, sem ser consumida. Essa bateria vai dar problema. Ou quando ela for consumida, ela vai ter uma carga pequena, porque ela viciou numa carga constante. Igual a bateria do celular, você precisa consumi-la para depois recarregar. Você não vai ficar recarregando seu celular a cada 15 minutos, né? Porque você tem que deixar ela quase esgotar. Quando chegar lá embaixo, você carrega de novo. E aí você vai manter uma boa saúde da bateria do seu celular. Tá? Então, só comentei com vocês essa experiência de manutenção preventiva, que é o caso da nossa aula de hoje. Tá bom? Alguma pergunta? A Consuelo participou bastante, então falou, então é interessante o que ela falou, tá? Então, numa empresa, geralmente se faz, mas o cliente em geral, o uso em geral nas residências, o pessoal só leva para manutenção quando o aparelho dá problema, quando ele para. Do contrário, ninguém faz manutenção. E esses aparelhos vão chegar para quem? Para nós, tá? Os técnicos, para quem está se habilitando a fazer reparos. Ok? Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar com o nosso tema da aula de hoje. Vamos lá. E quando vamos falar de defeito, de reparo no equipamento, seja qual for, tá? Ele pode ser uma panela elétrica, uma panela de pressão elétrica, pode ser um micro-ondas, pode ser um ventilador, seja o que for. Precisamos ter um passo a passo, saber o que fazer. Então, em primeiro lugar, nós temos que especificar o tipo de defeito. O que está acontecendo? Qual a especificação do tipo do defeito? O segundo passo é localizar o defeito, ou seja, a localização do defeito. Onde ele está? Né? Ele está na entrada de energia, ele está dentro, depois da alimentação desse equipamento. Então,
A partir de agora, da aula de hoje, nós vamos falar de equipamento por equipamento, utilizando o conhecimento que nós tivemos nas últimas 13 aulas, né? 14 aulas, essa é a 15ª aula. Então, nas 14 aulas que tivemos, aprendemos muita coisa. E agora nós vamos começar a utilizar esse conhecimento. Então, vamos localizar o defeito, onde está. Aí, terceiro passo, verificar a causa do defeito. Porque, por exemplo, se eu encontro no micro-ondas o fusível de entrada de energia lá no cabo da rede, né? Cabo que é ligado na tomada, logo na entrada, eu pego um fusível aberto, ou seja, um fusível, vulgarmente falando, estourado, ruim, queimado, que nada disso é o nome correto. Ele é aberto, o nome correto é aberto. Ele abriu, ou seja, o fusível ele é uma condução direta, né? Então, se ele está interrompida a condução, por quê? Por que está interrompida? Qual o motivo? Qual é a causa disso? É uma causa externa? É uma causa interna? Porque se alguma componente interna ao micro-ondas entrou em curto, ele pode fazer com que o fusível se interrompa, estoure. Então, qual é a causa? Então, verificação das causas e daí sim o reparo. Eu troco o fusível e ligo de novo, ele vai estourar de novo, porque eu não solucionei a causa. Eu troquei a peça que é o fusível. Se eu dei sorte que era só o fusível, que a rede variou, a rede elétrica oscilou por algum problema na rede elétrica, o fusível aí interrompeu por esse motivo, beleza, eu dei sorte, né? Mas se tem um componente interno, como um capacitor de alta tensão em curto, e aí eu ligo, vai estourar de novo. Então eu tenho que verificar a causa, e depois da causa verificada, aí sim eu faço o reparo do equipamento. Vocês estão entendendo o passo a passo de como é localizar, verificar, reparar o equipamento? Tá? Existem esses passos a serem dados. E por último, teste de funcionamento. Porque se eu não testar o equipamento, como eu sei que ele está perfeito? Por exemplo, eu conserto um micro-ondas que estava com um fusível estourado. Aí eu pego o fusível, substituo, mas antes de ligar, eu vou verificar se tem algum componente interno possível de ter entrado em curto e estourar o fusível. Eu vou lá, verifico o capacitor de alta tensão, verifico o magnetron, verifico a fonte de baixa tensão na placa, está tudo em ordem, não acho curto-circuito nenhum, aí sim eu vou ligar. E se eu quero me preparar, eu vou passar isso aula que vem para vocês. Uma lâmpada série. O esquema de uma lâmpada série. O que é uma lâmpada série? Uma lâmpada série, ela vai estar ligada em série com o seu aparelho, com a sua tomada. Então, se o aparelho tiver um curto, essa lâmpada série vai acender forte, evitando que estoure o fusível ou dá um curto, uma explosão lá na sua rede elétrica, né? A lâmpada vai acender forte, significa que ainda tem um curto-circuito dentro do seu aparelho. Aí você vai lá e repara, e depois você testa de novo. Então, eu vou passar o esquema da lâmpada série na próxima aula. Aí você vai lá e testa. Você testa o equipamento, troquei o fusível, troquei o capacitor que eu achei em curto, capacitor de alta tensão, e aí não achei mais nenhum problema, eu vou testar. Eu coloco lá um copo de água dentro do micro-ondas, coloco 30 segundos. Esse copo de água esquenta. Mas eu fiz o teste suficiente? Não. Eu preciso por mais tempo. Porque existem defeitos que depois de algum tempo, alguma peça interna do micro-ondas possa esquentar demais. Por exemplo, o magnetron, ele pode, com 2 minutos de funcionamento, está pegando fogo, tá muito superaquecido. Pois, na hora que nós formos estudar o esquema de um micro-ondas, que vai ser nessas aulas futuras agora, vocês vão ver que tem uma ventoinha só para refrigerar o magnetron. Se essa ventoinha está parada, o magnetron não é refrigerado, vai estourar o fusível em algum momento, porque vai ter um superaquecimento, vai entrar em curto alguma coisa. Então o teste tem que ser um teste detalhado. Então, não posso colocar uma água lá 30 segundos. Eu vou colocar 1 minuto ou 2, um recipiente maior com água, vou verificar se a ventoinha tá refrigerando e se ele funcionou bem. Se funcionou bem, aí eu limpo,
fecho o equipamento e testo depois dele fechado de novo. Depois dele fechado, eu testo novamente, tá tudo ok, vai ser colocado para entregar para o cliente. Então, esses são os 5 passos do conserto de algum equipamento. Eu tenho um fluxograma que eu vou passar para vocês agora, mais detalhado, mas a primeiro momento nós temos esses 5 passos para manutenção de equipamento, que é desde especificar o defeito, localizar o defeito, verificar a causa, uma ou mais causas, o reparo e o teste. Se o teste não está bom, volta para especificação do defeito, localização do defeito, verificar a causa e reparo de novo. E assim vai, esse ciclo é contínuo. Só quando ele funciona, no teste feito, ele funcionou perfeito, aí sim esse aparelho pode ser entregue, ou podemos dizer que ele está pronto. Alguma pergunta? Aproveitem, perguntem. Vamos lá, agora eu vou trazer esse fluxograma aqui mais completo para vocês, tá? Como deve ser feita a manutenção. Então, a manutenção do equipamento é assim. Vamos agora no passo a passo aí. O mesmo que eu falei agora, tá? Os 5 passos, mas dentro de um fluxograma e com uma ideia de voltar, se necessário, continuar fazendo. Só quando o teste der perfeito que a gente vai concluir a manutenção. Tá bom? Então vamos lá. Esse fluxograma funciona assim. Você recebe equipamento. Ele vai para o primeiro passo, que é do lado esquerdo, hein? O nosso lado esquerdo aí da tela é o primeiro passo, tá? Do fluxograma de manutenção. Então eu vou especificar o tipo de defeito. Especificação do tipo de defeito. Micro-ondas, não esquenta. Ou não, ele nem acende o painel, entende? Então você vai determinar se ele só não esquenta, tá? Se o micro-ondas não esquenta, então quer dizer que ele está ligando o painel, está acendendo o display do painel. Então, se o display do painel está acendendo, muita coisa já me diz. Não é entrada de energia. Não é entrada de energia, porque está acendendo o painel. O problema é onde faz esquentar a água, o alimento, o que vai estar dentro do micro-ondas. Aí eu vou trabalhar no circuito de alta tensão. Agora, se o aparelho nem acende o painel, eu vou primeiro verificar, localizar o defeito na entrada de energia. Então vou trabalhar com dois tipos diferentes de defeito aqui, para vocês entenderem. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, fala, professor, eu quero fazer uma pergunta, em pausa, pede, eu paro, você faz a pergunta, eu explico, e assim o entendimento vai sendo mais completo, tá? Então, especificação do tipo de defeito. O micro-ondas não liga, nem acende o painel. Localização do defeito. Então eu vou lá tentar achar onde está o defeito. O que é isso? Eu vou verificar se entra energia alternada da rede, se não é o cabo de alimentação, se esse cabo chega energia na ponta dentro do micro-ondas. Eu ligo ele na tomada. Essa tem energia alternada, seja ela 110 ou 220 volts, ela tem que entrar, tem que chegar dentro do micro-ondas. Ah, chegou. Eu continuo localizando o defeito. Ah, uma fase passa pelo fusível. O fusível tá bom? O fusível não, tá interrompido. Olha, já localizei um defeito. Fusível interrompido. Eu posso somente substituir esse fusível? Não. Porque ele pode ter causas, entendeu? Eu localizei o defeito, o fusível estourado ou interrompido. Eu estou localizando o defeito. Eu vou verificação das causas. Por que ele está estourado ou interrompido? Foi um problema externo ou foi um problema interno do aparelho que fez o fusível interrompido? Então, eu vou verificar. Então, vou verificar os componentes possíveis que possam ter entrado em curto e fazer o fusível de entrada da rede interromper. Eu não estou trabalhando em cima do esquema do aparelho ainda, mas eu estou trabalhando em cima de um fluxograma. Depois a gente vai juntar um fluxograma com um esquema. E aí vamos começar a trabalhar o fluxograma dentro do esquema de um aparelho. Depois diretamente dentro de um aparelho real. Então vou lá verificar as causas. Medir o capacitor de alta tensão, o diodo de alta tensão, o magnetron,
e a fonte de baixa tensão. Verifiquei tudo isso, achei algum problema? Achei. O capacitor de alta tensão em curto. Então, não achei mais nada? Não. Então, verifiquei a causa. Aí eu vou fazer o reparo. Troquei o fusível e vou também substituir o capacitor de alta tensão. Aí eu vou fazer o teste. Agora o micro-ondas ligou. O micro-ondas ligou, acendeu o painel, mas será que ele esquenta a água? Se ele esquentou a água por 1 minuto, 2 ou 3, e tudo funcionou, a ventoinha girou, nada acusou um excesso de temperatura, uma alta temperatura em algum componente, aí sim eu posso concluir a manutenção depois desse teste, né? Mas se não passou no teste, a minha setinha, ó, o reparo foi para o teste de funcionamento lá no círculo grande, né? Vem aqui, ó, verificação da causa, reparo. Aí eu venho pro teste. Se o teste não deu certo, ainda apresenta um problema, eu volto pro reparo, ó. Eu volto pro reparo. Correto? Se o teste deu certo, eu concluo a manutenção. Se não deu, eu volto pro reparo. E aí, de novo eu vou precisar, né, a especificação do defeito, localizar o defeito, verificar a causa e reparar de novo. Existem aqui essas duas linhas, ó, essa linha de cima aqui que sai da especificação do defeito até reparo. As causas são evidentes. Por exemplo, você tem ali uma causa evidente, você visualmente está enxergando, você parte para o reparo. Você não vai você vai partir para o reparo porque você está vendo algo, né? Por exemplo, tipo, especificação do defeito. Sabe onde está o defeito? Já vai direto para verificação da causa, porque você já sabe onde está. Repara, testa. Tá bom? Conclui. Não tá bom? Volta para o reparo. E esse é um ciclo. Só caso o aparelho não está funcionando corretamente, ele volta para o reparo. O que é não funcionar corretamente? Por exemplo, testei o micro-ondas, né? Ele esquentou a água. Mas aí eu vou digitar no painel desse micro-ondas, no teclado dele, as teclas 3 e 5 não estão funcionando. Todas funcionam, todas. Mas se eu apertar 3, ele não entra. Eu tenho que apertar, o 1 funciona, o 2 funciona, o 6 funciona, o 9 funciona, o 0 funciona, mas o 3 e o 5 não. Tem mais defeito além de não estar ligando, que era o problema inicial? Tem mais defeito ou não? Tem mais defeito. A tecla 3 e 5 não está acionando. Eu vou comunicar ao cliente, além de não estar funcionando, depois que funcionou, tem mais defeito. Nós vamos voltar então para o reparo, tá? O cliente pode falar, já estava assim antes, eu esqueci de te falar. Mas você tem como arrumar? Tem. Não, eu não uso a 3 e a 5, deixa assim. O cliente vai decidir, porque geralmente o micro-ondas tem uma tecla que é ligar, e no ligar ele já funciona em 30 segundos. Aí você aperta 2 vezes 30 segundos, ele vai para 1 minuto, né? Então você aperta 3 vezes, vai para 1 minuto e meio. E assim, geralmente, a maioria das pessoas usam essas teclas. São de funcionamento rápido, acesso rápido. Mas para você deixar esse micro-ondas perfeitamente reparado, teria que substituir essa membrana frontal onde tem um teclado. O defeito está ali. As teclas não funcionam mais porque o contato que elas dão está interrompido. Então, se o cliente aprovar, você repara, testa, funcionou tudo, aí conclui a manutenção. Estão entendendo? Então a manutenção não é simples troca de um componente. É desde localizar, especificar o defeito, verificar a causa, reparar, testar, está perfeito, não está, volta de novo para análise e até esse micro-ondas ou esse equipamento, qualquer um deles que for, que esteja perfeitamente funcionando para você concluir a manutenção. Manutenção bem feita não é só trocar a peça, mas sim regulagem, ajustes, limpeza, para daí você concluir esse equipamento está pronto. Porque esse equipamento tem que sair da mão do técnico melhor do que entrou, não só funcionando. Porque funcionando é o primordial. O equipamento entrou com defeito, ele sai funcionando, mas ele pode estar em melhores condições do que funcionando.
limpo, regulado, ajustado, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando do micro-ondas. A porta do micro-ondas está com jogo. Você vai apertar os parafusos que vai deixar ela fixa, né? Você pode lubrificar as chaves de porta. Estão entendendo isso? Então, são detalhes que vai além só do reparo. O técnico vai pegar o equipamento, vai consertar e ajustar, regular e limpar, deixar ele melhor do que estava quando estava na casa do cliente. Teve um caso de uma cliente que eu fui entregar o micro-ondas dela, ela olhou para o aparelho e falou: esse não é o meu aparelho. Eu falei: assim, senhora, olha a área de serviço aqui, olha a marca que modelo. Não, não é. Esse aparelho não é o meu. Porque ele estava tão limpo, parecia novo, e ela não trouxe assim. E ela achou que não era nem o dela, porque parecia novo, porque ele não estava com ferrugens, mas ele tinha tanta sujeira, estava tão encardido, que eu uso vou até mostrar para vocês aqui. Hoje, pedi para o Thiago fazer. Ó, isso aqui chama sapólio, ele é um creme, ele é cremoso, ó. Sapólio cremoso. Dá para ver aqui, deixa eu virar. Ó. Sapólio Radium cremoso. Tem que tomar cuidado com ele, porque ele pode tirar até a tinta de algum aparelho, tá? Eu coloco numa buchinha, numa parte, tem a parte macia e a parte áspera, depende de onde está a sujeira, eu uso um lado ou outro. Ele tira tudo, ele limpa. Essa cliente disse que o aparelho não era dela. Acontece, parece brincadeira, né? Mas acontece. Então, você tem que fazer além do que você pode. Você tem que ir além. Faça mais do que esperam que você faça. Você vai ser valorizado por isso. Você não precisa ser o melhor técnico de todos, mas esteja entre os melhores. Esteja entre os melhores. Faça o máximo, faça mais do que o simples, mais do que o esperado. Aí você surpreende o seu cliente, você conquista o seu cliente através dessa sua atitude. Alguma pergunta? Alguém tem dúvidas sobre esse fluxograma? Como funciona o procedimento de manutenção? Não, dúvidas não, professor. Realmente é um bom esquema. Sim, senhor. Muito bem. Então, deixa eu ver o que comprou. Então, olha só, então eu vou aqui, eu expliquei, né? Mas aí eu coloquei um texto, aí vamos ver o que faltou aqui. Cada item deste... Muito claro, prof. Obrigado. Então, eu gosto de explicar bem, para que não haja dúvidas. Mas mesmo se tiver dúvidas, nós temos uma explicação na apostila, página 14 da apostila 2. Eu estou explicando cada tópico deste. O que é a especificação do tipo do defeito? O que é... Olha, passou uma moto aqui para estar dentro aqui da minha sala. Nossa, muito alto esses barulhos aqui. Deixei a janela aberta porque está tão quente. Se eu ligar o ventilador, parece um vendaval. Então, deixei a janela aberta, mas é um barulho tremendo. Então, cada tópico do fluxograma está especificado aqui. Olha aí, especificação do tipo de defeito, a localização do defeito, a verificação das causas. E aí eu estou mostrando com imagens da minha bancada para vocês. E o reparo, né? Então, e as considerações finais. Então, como você pode perceber, a manutenção é muito mais do que simplesmente consertar algo quebrado. Pode perceber que para evitar retornos e irritação dos clientes, é muito importante verificar as causas do defeito e principalmente o teste de funcionamento. Como eu estava explicando, você coloca uma água lá 30 segundos. Você, tá bom, não tá. Porque você entrega para o cliente, ele vai lá, coloca lá 20 minutos para fazer um arroz dentro do micro-ondas. E aí ele volta e fala, olha, parou. Ele já volta irritado. Se você puder evitar isso, né, com o seu teste, você verificaria que tinha um problema quando ele coloca a funcionar mais de 2, 3, 5 minutos. Né? Muitas vezes é importante perguntar para o cliente como foi o defeito.
Ah, eu liguei, parou? Não, eu liguei, coloquei 20 minutos. Quando estava quase dando os 20, ele parou e apagou tudo. Olha, essa informação é importante. Um tempo de funcionamento longo, ele parou. Então aí você vai ter que testar esse equipamento não só com 30 segundos. Estão entendendo isso? Então é muito importante para quem trabalha com manutenção ou conserto de aparelhos eletrônicos a especialização. Ou seja, conhecer muito bem os aparelhos que se propõe a consertar. Com o avanço da tecnologia e recursos disponíveis, é muito complicado o técnico atuar em diversos setores ao mesmo tempo. Por exemplo, querer consertar televisores, computadores, máquinas de lavar roupas, impressoras, etc. A menos que seja uma empresa com diversos técnicos especializados e muito bem organizados. Então isso acontece mesmo, existe uma gama enorme de equipamentos. E será que você consegue ser bom em todos? Por exemplo, eu não tenho 1 ano ou 2 de experiência. Eu trabalho com eletrônica desde adolescente, né? Trabalhei com outras coisas e depois com 19 anos, eu fui abrir minha própria assistência técnica. E estava estudando. Então eu fiz um curso de eletrônica básica, depois um de rádio e TV, por correspondência. Mas eu tinha 14 anos nessa época. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer cursos presenciais em escolas em São Paulo. E eu fazia curso aos sábados, porque durante a semana eu estudava à noite nos colégios técnicos. Depois eu fui fazer o curso do Centro Paula Souza e da FATEC. E teve o ano e meio final, eu consegui, por trabalhar por minha própria conta, eu consegui fazer de manhã e à noite. Eu estudava de manhã e estudava à noite. Então, a especialização traz um amadurecimento e depois a prática fecha tudo isso, conclui. Por exemplo, eu fiz acho que mais de 30 cursos de especialização. Então, quando o micro-ondas foi lançado no Brasil, eu fui fazer um curso. Quando o videocassete, olha quanto tempo, aí mostra como eu estou velho já. Hein? Quando o videocassete estava no Brasil, eu fui fazer um curso na Panasonic. E a Panasonic foi quem trouxe o videocassete para o Brasil. Eu fui fazer um curso com o João, chamava João, um professor que era o cara que foi para o Japão se especializar em videocassete para treinar a Panasonic no Brasil. Eu fui fazer um curso com ele. Então, lá atrás. Então, buscar o conhecimento, ter o interesse, vai lhe trazer esse conhecimento. Então, na minha assistência técnica, eu tinha um técnico só para som. Então, nós trabalhávamos com equipamentos de som. Tinha um técnico só para televisão e tinha um técnico para trabalhar com outros equipamentos eletrodomésticos. Então, eu gerenciava todos esses técnicos. Eu não fazia outras coisas. Máquina de lavar, eu não fazia, mas esses refrigeradores de água eletrônicos, não, esses igual geladeira, também fazemos. Mas não estou falando nem agora. Eu tive uma eletrônica, ela existe até hoje, mas quando eu ganhei uma licitação aí nessa associação que eu falei para vocês, eu acabei mudando de estado, eu vendi. Ela tem 30 anos de funcionamento. Então, nessa empresa chamada Jundi TV, eu gerenciava um técnico para cada tipo de coisa para poder atender bem a todos esses equipamentos, mas não que um só não pudesse fazer tudo. Por exemplo, eu me especializei em tudo, né? Mas hoje eu trabalho com ajudante somente, eu faço tudo. Mas é importante buscar especialização. Então, vocês estão fazendo hoje um curso que saiu do básico, estamos indo para o eletrodoméstico agora, para depois a gente poder fazer um curso indo para a televisão ou indo para qualquer outra área dentro da eletrônica. Vocês estão entendendo isso? Então, é importante conhecer bem o básico. Quem não sabe nem usar um multímetro, como é que quer consertar uma televisão? Precisa adquirir um pouco mais de experiência e conhecimento para poder... Não, eu olho e eu aprendo. Não é bem assim. Precisa ter técnica,
precisa ter conhecimento daquilo. Então eu vou explicar para vocês o micro-ondas, eu vou destrinchar o micro-ondas para vocês. Eu vou explicar para vocês o ventilador, eu vou explicar para vocês um ferro elétrico, uma panela elétrica, eu vou destrinchar esses equipamentos. Vamos conhecer cada item dentro deles, como eles funcionam, para daí analisar o seu funcionamento e poder reparar um possível defeito que ele tenha. Vocês estão entendendo isso? Então é importante essa especialização, tá? Muito bem. Pronto. Pois não, pode falar. Uma coisa que eu acho importante, que pelo longo do que eu trabalhei com eletricidade, a gente, como técnico, tem que também ensinar a pessoa o funcionamento certo. Por enquanto, você estava falando de que é bom usar o sapólio, mas também tem que ensinar a pessoa que não pode limpar de qualquer jeito, pelo menos micro-ondas. Você sabe se você aplicar, depende de como você aplica essa limpeza, você pode danificar uma pintura ou até outros tipos de problemas você pode ter com o manuseio errado de uma limpeza, por exemplo. Não, eu falo de falar para o cliente o jeito certo de limpar, evitar muita umidade, evitar que a água entre nos componentes, porque você sabe que muita mulher ama de casa pega esponja, pega essa bucha, começa a esfregar, acaba caindo água dentro. E aí isso, exatamente. É importante o que você está falando. Você orientar o cliente. Eu até fiz um vídeo, publiquei no canal, mostrando como é que você faz uma higienização interna no micro-ondas, para poder não estragar a pintura dele. Você está falando até de coisas mais. Apesar que o pessoal acaba tendo um pouco de noção que não pode meter uma mangueira de água em cima do equipamento, né? Porque vai molhar peças que vão dar choque, vão poder estragar e ter um risco à saúde da pessoa, né? É importante essa explicação, sim. Muito obrigado por sua participação falando isso é bem importante. Tá? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, nós vamos falar de equipamento, que o equipamento, falamos dele como um todo, né? Nesse bloco, nesse tópico 3, página 17 da apostila 2, estou mostrando que o equipamento, ele não é uma coisa só. Nós, por exemplo, uma fonte de alimentação que nós acabamos de montar nas últimas 2 aulas, ela não é uma coisa só. Ela tem desde da entrada de energia, do transformador, da retificação, filtragem e regulagem. Aquela fonte de alimentação ela é dividida em 4 etapas. Ela tem 4 blocos. Então o equipamento é dividido em etapas, em blocos. E aí nós vamos poder analisar um diagrama em blocos para procurar um defeito nesse equipamento. Tá? Não vai dar tempo na aula de hoje de ir mais do que essa matéria aqui. Peço que vocês olhem a apostila das páginas, desde a página 1, 2 até a página 16 da apostila 1, dê uma estudada, uma lida, tente se familiarizar com isso, com as ferramentas e entender o que nós falamos nessa última aula, para que vocês possam estar se preparando para a parte de reparo dentro. Então essa é uma preparação para o reparo que nós vamos fazer nas próximas aulas, tá? Na fonte que nós montamos essas últimas 2 aulas, essa aqui é o aparelho, ela é dividida nessas 5 etapas. Só vocês terem uma ideia, só a fonte é dividida em 5 etapas. Podem ler também a página 16, 17 e a mesma fonte, ó, nós montamos, tá? E 18. Deixa eu ver se na 19 eu concluo aqui. Não, até a 18. Então até a página 18 da apostila 2, tá? Que vai até a matéria que demos nessa aula. Ok? Se ninguém tem mais pergunta, vamos encerrar a aula de hoje. Agradeço a vocês por ter participado. Nós estamos na 15ª aula. Na aula que vem, nós continuamos já entrando em manutenção de equipamento. Ok, professor. Okay? Professor, uma pergunta. Um abraço. Pode falar, faz a pergunta. Então, eu ganhei agora a plaquinha. Eu queria saber como se chama o ácido esse para... Percloreto de ferro.
Percloreto de ferro. Ah, Isso. está Vocês bem. têm a apostila? Tem duas apostilas. Eu mandei o PDF das duas. Lá tem, nas páginas da apostila que fala da placa, passo a passo que nós fizemos, eu estou explicando na apostila. Pode guiar vocês. Tá? Se vocês têm o arquivo, abram um arquivo, mesmo que seja no celular. Tá? Olhem lá, percloreto de ferro. Geralmente você compra um pacotinho que dá para fazer meio quilo, aliás, dá para fazer do 500 ml de água. Tá? Vai guardar depois isso, não jogam fora, você guarda num recipiente de plástico fechado, vocês vão guardar para utilizar futuramente. E se vocês quiserem, eu faço mais projetos para a gente estar montando até o final do curso, tá bom? Vou querer. Muito bem, pessoal, uma boa noite, então, uma boa semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite.